Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Eu, professor Paulo Brito, Ézion, nosso intérprete, nesse nosso bate-papo, disciplina de cidadania e civismo. Então vamos dar uma olhadinha nos objetivos, da nossa aula. Compreender o que são direitos fundamentais de acordo com a Constituição Federal de 1988, a Constituição que, dentro da hierarquia das leis, é a lei máxima do nosso país, a Constituição Federal. E reconhecer quais são os direitos fundamentais de todo e qualquer cidadão no território brasileiro. Olha a importância, da gente reconhecer os nossos direitos, reconhecer aí esses direitos ditos como direitos fundamentais para toda e qualquer pessoa, Reconhecer os nossos direitos, fazer com que eles sejam cumpridos na nossa sociedade é um dever de todos os cidadãos, Garantir os meus direitos, os seus direitos, não esquecendo, é claro, dos nossos deveres também. Pessoal, relembrando, a gente discutiu aí ao longo das nossas aulas, aprendemos, debatemos, fizemos atividades, de um eixo chamado Projetos de Vida. Você lembra-se desse eixo? Falamos sobre elaboração de projetos, etapas para a elaboração de um projeto, o que antes poderia ser algo, que causava estranheza, elaborar um projeto. Nós vimos as etapas de elaboração de um projeto, o estabelecimento de metas, a importância de se estabelecer metas na nossa vida, metas a curto prazo, metas a médio prazo, a longo prazo, metas alcançáveis, discutimos isso também. Autoconfiança e imagem pessoal, a importância de uma imagem pessoal positiva, que é claro, nós vimos não estar relacionada à beleza, é a imagem pessoal, como as pessoas nos enxergam, como a gente se enxerga e as características para que a gente tenha uma imagem pessoal positiva, Então são conteúdos importantes para o desenvolvimento cognitivo, para o desenvolvimento pessoal, relacional, profissional, São aí aspectos da nossa vida enquanto ser social que a gente pode desenvolver, a gente pode aprimorar esses aspectos, essas competências que nós temos da elaboração de projeto, imagem pessoal, metas, cronogramas de estudos, Tudo isso, claro, pensando no desenvolvimento de você, aluno, de você, aluna, Então, espero que vocês tenham se apropriado desses conteúdos, colocado em prática esses conteúdos, que você já tenha metas aí a curto prazo, Quem sabe melhorar as notas agora, nos trimestres que estão por vir, e a gente vai aí crescendo profissionalmente, crescendo quanto estudante, crescendo enquanto cidadão, e isso é muito importante, E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, pessoal, muito importante mesmo, Vamos conhecer um pouco da Constituição Federal de 1988, a última Constituição Federal do Brasil, a última elaborada, que está em vigor e que garante os nossos direitos, como também, traz quais são os nossos deveres enquanto cidadão, E a gente vai falar desses direitos fundamentais. Olha que palavra importante, A Constituição traz aí vários direitos, Mas esses aqui elencados no artigo 5º da Constituição Federal, ele é tido como os direitos fundamentais. Convido você, então, para que a gente conheça, discuta, aprenda quais são esses direitos e o exercício da nossa cidadania, beleza? Então aqui, Constituição Federal. A atual Constituição Federal, feita em 1988, trago aqui a capa para vocês, da Constituição Federal. Todos podem consultar a Constituição Federal, o governo federal mantém ela disponível, na internet. Acredito aí que as escolas tenham exemplares da Constituição Federal. E claro, conhecer a Constituição Federal não é uma tarefa somente da área do direito, dos advogados, juristas, magistrados. É uma tarefa, é um dever de todo e qualquer cidadão consciente dos seus direitos e dos seus deveres, civis.
Então aqui a Constituição, ela foi escrita em 1988, a gente utiliza aqui, né, CF/88 para indicar a Constituição Federal de 1988, é a Carta Magna do Brasil, né? Ao longo da nossa história, ao longo da história do Brasil, nós tivemos outras constituições. A primeira delas lá no governo de Dom Pedro I, quando nós nos tornamos independentes, nós tivemos a primeira Constituição e ela foi elaborada em outras versões ao longo da nossa história, do período imperial, como também do período republicano. Então essa daqui, de 1988, é a atual Constituição brasileira. A Constituição, ela é um conjunto, né, base de leis, normas e regras de um país. Ela traz ali, né, o corpo ali, a organização civil do país, né? Ela traz quais são os direitos, quais são os deveres do cidadão. E é extremamente importante conhecer esses direitos, conhecer esses deveres contidos na Constituição Federal. É ela que garante o exercício pleno da nossa cidadania. Veja que importante isso, né? Trago aqui para vocês, a Constituição, ela foi então promulgada, né, no ano de 1988. Nessa foto aqui, Ulisses Guimarães ergue a Constituição após o seu discurso histórico, né? Foi um momento histórico da história do Brasil, dessa promulgação da Constituição. E ela tem um apelido, você sabia? A Constituição de 1988, ela é chamada de Constituição Cidadã, porque ela traz esses direitos ao exercício da cidadania. Nós vamos discutir hoje os direitos fundamentais, mas ela traz direitos civis, ela traz direitos políticos, né? Ela traz quais são os direitos do cidadão. Olha a importância e essa imagem histórica, né, da Constituição sendo promulgada em 1988. Beleza? Pessoal, aqui, ó, direitos fundamentais. Afinal, né, o que são esses direitos fundamentais? Por que eles são chamados de direitos fundamentais, né? Eles são direitos garantidos pela Constituição e a gente precisa ler esses documentos, né? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. O artigo 5º da Constituição Federal traz aí na sua redação essa ideia de que todos nós somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, de idade, de sexo, né, de classe social. Todos nós temos a isonomia de direito perante a Constituição Federal, né? Então aqui, ó, as garantias, os direitos e garantias fundamentais. Então ela traz aí no seu artigo 5º essa redação sobre os direitos fundamentais que a gente vai aprender, a gente vai conhecer na nossa discussão. Então aqui a importância, né? Reflita e responda essa nossa atividade. Qual a importância de uma Constituição Federal para uma nação? Pense, reflita, escreva a sua resposta, compartilhe com a sua turma, com o seu professor, com a sua professora e a gente já faz a correção.
Pessoal, vamos então corrigir a nossa atividade, né? Qual a importância de uma Constituição Federal para uma nação? A gente parte do princípio que ela é importantíssima, né? Ela é a lei máxima de uma nação. Trago aqui para vocês uma possibilidade de resposta, né? Desde que você considere que a Constituição Federal é a lei máxima de um país, onde se encontram os deveres e os direitos do cidadão. Conhecer a Constituição é um dever, né? Enquanto cidadão, nós temos esse dever de conhecer a nossa Constituição, assim como respeitar esses direitos e deveres na Constituição e garantir a todos e a todas um tratamento isonômico, um tratamento igual, tá? Que é o que garante a Constituição. E aqui, vamos voltar aqui, ó, o artigo 5º, né? Ele abre com essa redação muito bonita, né? Essa redação que traz aí essa ideia de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade nos termos seguintes. Então, olha a importância, né, desses direitos fundamentais quando ele traz aqui, ó, todos nós somos iguais sem distinção de qualquer natureza, né? De classe social, de idade, de gênero, nada disso importa. Todos nós, eu, você, né, essa composição social do Brasil, todos nós somos iguais perante a lei, né? E ele vai garantir aí aos brasileiros e aos estrangeiros que residem no Brasil legalmente, né, a inviolabilidade do direito à vida. Olha, né, garante o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, o direito à propriedade, né, nos termos seguintes. Daí ele traz a redação dos termos seguintes, né? Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Então, não existe, né, uma obrigação ou um direito que o homem tem e a mulher não tem, ou um direito que a mulher possa ter e que o homem não possa ter. Então, os direitos são iguais para homens e mulheres. Isso é muito importante. Você sabia que até a década de 30 as mulheres não tinham direito de votar e serem votadas no Brasil? Foi na década de 30 que as mulheres conquistaram o direito ao voto, à participação política na vida do Brasil. Este artigo traz que homens e mulheres são iguais perante a lei. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Olha aqui também interessante esse artigo que traz essa questão. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Então vejam aí, né, ele traz aí aspectos que garante para a gente, né, esses direitos que a gente conhece, a gente entende como direitos fundamentais, né? É livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato, né? Então garante essa liberdade, né? Garante essa participação, né? O livre pensar. Claro, né, pessoal, respeitando aí outras leis que nós temos, né? A manifestação do pensamento, né, a nossa liberdade de expressão, ela não pode, obviamente, ofender as pessoas, praticar preconceito e racismo pautado na livre manifestação de pensamento. Mas as ideias, os partidos políticos, a religiosidade, né? Vejam como a nossa sociedade, ela é plural nesse sentido, né? A gente tem essa liberdade de pensar, a liberdade de exercer a nossa cidadania. Trago aqui essa imagem, né, para que a gente reflita um pouco, né, sobre a igualdade entre mulheres e homens na nossa sociedade. Claro, né, a gente não pode não discutir ou não falar que existe sim as questões sociais envolvidas nessas relações, né? A gente sabe aí dos salários, geralmente dos homens podem ser um pouco maiores que as mulheres, né? A gente sabe dessa questão, a menor participação política das mulheres, né, dentro da política. A gente sabe que algumas questões precisam e podem ser melhoradas. Porém, no tocante legal, no tocante à legislação, homens e mulheres são iguais perante a lei, para que a gente possa fazer essa reflexão, né? Trago aqui uma atividade, ó. Retome o nosso conteúdo e responda, né? Quais são os direitos assegurados pelo artigo 5º da Constituição Federal? Vamos aí responder e a gente já faz a correção.
Pessoal, vamos dar uma olhadinha então na resposta da nossa atividade, né? Então aqui, ó, o artigo 5º ele apresenta a seguinte redação: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, né? Garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros aqui residentes a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Então a redação desse artigo continua e ela traz aqui, né? É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além de indenização por dano material, moral ou de imagem. Então, né, se alguma pessoa ela é caluniada, né, vinculada uma notícia falsa sobre essa pessoa, ela tem o direito de resposta, né, proporcional aí ao dano que foi causado, além, é claro, aí dessas indenizações por dano moral, por dano material ou até a imagem da pessoa, né? É inviolável, ou seja, não pode mexer, não pode violar a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado livre exercício de cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Isso é muito importante, pessoal. Ao longo da nossa história, principalmente no período colonial, no período imperial, nós tínhamos uma religião oficial no Brasil, né? A religião católica. Quando a gente começa a discutir essas questões, principalmente na República, né, é assegurado o exercício da liberdade religiosa às pessoas, ou seja, você pode exercer todas as crenças aqui no Brasil, né, não só a Igreja Católica, como também outras denominações cristãs que existem no Brasil e outras religiosidades que não sejam as religiosidades cristãs, né? Então nós vamos ter aí as religiões monoteístas, como o judaísmo, como, né, o islamismo, nós vamos ter as religiões politeístas, os cultos, né, de origem afro-brasileira, e é assegurado como um direito fundamental o exercício, a consciência de crença e dos cultos religiosos também, e garante na forma da lei a proteção aos locais deste culto e às suas liturgias. Nós sabemos que algumas religiosidades no Brasil sofreram grande preconceito social, principalmente as de origem africana, as religiões de matriz afro-brasileira. Então a Constituição vem trazendo, né, essa garantia, essa proteção aos locais de culto e às suas liturgias, garantindo essa característica tão positiva da nossa sociedade, que é uma pluralidade religiosa, né? Então aqui, ó, é assegurado nos termos da lei, ainda no artigo 5º, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Então as pessoas que estão privadas de sua liberdade, né, estão aí cumprindo pena ou até mesmo em outras situações, é assegurado, né, essa assistência religiosa, né? A pessoa está apenada, mas ela pode, né, e ela tem o direito de ter essa assistência religiosa. Ninguém será privado de direitos por motivos de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se invocar para eximir-se de suas obrigações legais a todos impostas e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Então, uma redação importante aqui, né? O fato de você ser de uma outra religião, de ter uma crença filosófica ou, né, de uma denominação política, isso não te impede de exercer os seus direitos, tá? Então, todos nós somos iguais perante a lei, como disse ali no início do artigo 5º. Então, independente da sua crença religiosa, da sua crença filosófica, da sua crença partidária, os seus direitos, eles são assegurados, né? Trouxe aqui essa imagem, né? Eu acho uma imagem que a gente pode problematizar, pode pensar, né? Que fala sobre a liberdade religiosa, né? O mundo, ele é plural. Então, a gente traz, né, a representação de várias religiosidades aqui, né? Desde o judeu, do indígena, do cristão, do muçulmano, das religiões de matriz africana, né? Então essa religiosidade presente no Brasil hoje, ela acontece de forma plural, ela é assegurada pela lei como um direito fundamental, o exercício à sua religiosidade, beleza? Pessoal, aqui ainda com relação ao artigo 5º da Constituição Federal, nossa atividade, qual é a redação sobre a liberdade religiosa no Brasil? Nós podemos afirmar que o Brasil é um país laico
E já explico para você esse conceito de laico, né? Quando a gente separa a igreja do Estado. Então a igreja, a religião, cuida dos assuntos espirituais e o Estado cuida da vida civil. Responda aí a atividade, a gente já faz a correção. Galera, vamos corrigir aqui, hein? Então, podemos afirmar que o Brasil é um país laico? Ainda com relação ao artigo 5º da Constituição Federal, qual é a relação sobre a liberdade religiosa no Brasil, né? É inviolável o direito à consciência e à crença, né? Então nós temos aí a liberdade religiosa. E sim, né, o Brasil é um país laico, ou seja, não existe uma religião oficial como existia, né, até a proclamação da República, quando a Igreja Católica cuidava, por exemplo, dos assuntos educacionais, de alguns aspectos da vida civil. Então a gente separou e o Brasil hoje é um Estado laico e com a pluralidade religiosa. Deixa aqui, ó, esse QR Code, aponte a câmera do seu celular para esse QR Code e você vai acessar a Constituição Federal do Brasil, leia a Constituição, leia os artigos, né? E ela é disponibilizada pelo site do Planalto Federal, né? Lá em Brasília, eles mantêm esse site com a Constituição. Galera, e aqui a nossa retomada, né? Aprendemos como é importante conhecer os nossos direitos fundamentais contidos na Constituição Federal de 1988. Direito à vida, à igualdade, à liberdade de culto, né? A inviolabilidade do nosso lar. Como cidadão, nós temos os direitos, né? E o dever de conhecer a nossa Constituição. Bom? Gente, obrigado pela companhia, se cuidem e até a próxima.